Sejam muito bem-vindos ao podcast Abasse. Eu sou a Daniela Felizardo e hoje vamos ter um bate-papo muito especial para apresentar a associação a você, associado, e também a quem está se preparando para se aposentar ou é pensionista do Banco Central. A Abasse é muito mais do que uma instituição, é um espaço de apoio, convivência e propósito para o futuro pós-BC. Para essa conversa, tenho a honra de receber 3 convidados que representam bem a força dessa associação. Hoje nós vamos conversar com o Balieiro, que é o presidente e traz uma longa trajetória no Banco Central e instituições do governo. Vamos receber também o Mardônio, que é o diretor administrativo da Abasse, servidor de carreira que atuou em várias áreas estratégicas do Banco Central e também na vida sindical. E vamos receber também o Linaldo, que é diretor de Relações Institucionais, que trabalhou por 40 anos do Banco Central e em diferentes áreas, incluindo câmbio, dívida externa e comunicação. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado, Daniela. Obrigado. Então, pessoal, para a gente começar aqui esse nosso bate-papo, né, o nosso intuito hoje realmente é apresentar, né, a Abasse, a associação, né, que vocês vêm aí à frente dela já há algum tempo, cuidando, né, com excelência, desenvolvendo um excelente trabalho. Esse nosso podcast aqui hoje é exatamente, né, para poder apresentar a associação. Para os associados, para quem já faz parte e às vezes não está interagindo tanto, não frequenta tanto, né, tudo que a Abasse está oferecendo para quem já está associado e também para quem ainda não se associou, né, e vocês querem mostrar aí todo o potencial que a associação tem e o que ela pode oferecer de melhor. Então, eu queria começar fazendo uma pergunta, né, para o Balieiro, que tem uma trajetória, né, grande e extensa ali no Banco Central, em cargos de liderança, e hoje está à frente da Abasse, né, como presidente. E eu queria saber do senhor, né, como que o senhor enxerga a associação na vida dos aposentados, de quem já faz parte, e em relação também aos futuros associados, né, que essa é a vontade, né, de todos nós aqui, que mais pessoas se associem. Então, como que o senhor enxerga hoje a associação para quem já está lá e para quem vai se aposentar e pode, né, se associar futuramente? Muito obrigado. Bom, eu queria apenas agradecer essa oportunidade de estar aqui presente, porque o podcast, na minha opinião, é um instrumento de publicidade, de comunicação mais eficiente, porque permite que os associados, ou qualquer pessoa que esteja interessada, possa acessar o que nós vamos conversar aqui a qualquer tempo, quando ele estiver disponível. E por isso ele é um instrumento mais adequado para os propósitos que a gente tem para a Abasse, que é ampliá-la e torná-la uma instituição permanente. O quadro da Abasse é um quadro de 700 e poucos associados atualmente, mas temos um potencial de cerca de 3.000. E o nosso objetivo na Abasse é exatamente chegar a esse povo, mostrar o que a Abasse tem a oferecer. Eu vejo a Abasse como uma associação de acolhimento. Ou seja, as pessoas, quando se aposentam, é uma mudança brusca de vida. O Banco Central, antigamente, tinha, inclusive, um programa que preparava os novos aposentandos para a aposentadoria. A Abasse é um porto seguro desse pessoal. Eu entendo isso. Por quê? Nós oferecemos a oportunidade de certa forma, a manutenção do nosso vínculo afetivo com a nossa instituição, a manutenção a ampliação do nosso relacionamento e também de poder participar e conviver socialmente com as pessoas que vão conviver com a nossa vida profissional durante um longo período. Essa é a minha percepção da Abasse. Uma palavra apenas, um acolhimento. E espero que a gente consiga demonstrar isso neste episódio e saber que as pessoas se entusiasmem e conheçam a Abasse por dentro e tenham efetivamente vontade de associar. Eu acho que nós conseguiríamos fazer, talvez, com esse tipo de instrumento e outros que a gente tem utilizado. Em linhas gerais, é isso que eu penso.
Perfeito. Vocês querem complementar alguma coisa? Como que é na visão de vocês, né, a associação hoje? Como que é para vocês participarem? Eu acho que o Balieiro foi muito feliz na locução dele e, de uma forma brilhante, resumiu, né, aquilo que a BACE é e o que ela se propõe a ser, né? Eu só acrescentaria um ponto. O Banco Central, como um órgão de Estado permanente, de grande importância, e com um corpo funcional com efetividade, estabilidade, ele faz com que as pessoas que ingressam desenvolvam um elo com o banco e entre si. Então, constituímos uma grande família. E no momento em que nos aposentamos, não deve haver uma ruptura, uma quebra. A gente veste a camisa e nunca mais tira, Sim. né? Então, a BACE é uma instituição que se dispõe a trabalhar pela manutenção desse vínculo entre as pessoas que foram colegas, que compartilharam objetivos, sonhos e projetos. Então, basicamente é isso. Maravilha. Obrigado. Eu também diria que ele foi feliz ao usar a palavra acolhimento, que acho que é o principal objetivo da BACE, né, da associação. Eu estava aqui olhando para a Daniela e vendo as palavras que são o nome da própria empresa, presença e conexões. São duas coisas que, com certeza, nós queremos oferecer para as pessoas que procuram a BACE, né? Conexões com elas no dia a dia e uma presença nossa para que eles possam utilizar a associação da maneira que achem mais conveniente. Perfeito, pessoal. Eu queria fazer uma pergunta agora, né, para o Mardônio. Pois não? O senhor teve uma carreira, né, diversificada no Banco Central, passando por áreas como mercado de capitais, pelo DEPS, né, pela área experiência com gestão de pessoas, e agora está como diretor administrativo da BACE. E eu queria que você nos contasse, assim, quais são os principais benefícios e atividades, né, que a associação oferece e como isso fortalece esse senso de comunidade, de acolhimento que a gente está falando aqui agora. Perfeito. Como eu coloquei, né? Eu cheguei no Banco Central com 21 anos e saí com em torno de 58 anos, por aí. Trabalhei 36 anos no Banco Central. Trabalho desde os 12, nunca mais parei, né? Então eu vejo a aposentadoria como um momento de relançamento da vida. Não é um fim de nada, é um recomeço. Sim. Né? E a BACE se propõe ser um instrumento para facilitar esse recomeço, essa transição. Preservar os vínculos, os afetos, né? Mas apoiar, estimular e assistir os seus associados nessa retomada do seu processo. A gente tem aposentados que saíram com idade bem precoce. Cada vez menos isso é verdade, né? As reformas da Previdência fazem com que as pessoas permaneçam mais tempo. Então, ao sair, contem com a BACE para lhes propiciar oportunidades de realização, de lazer, de congraçamento, integração e realização do seu potencial que continua a existir. Então, no campo das artes, no campo social, a BACE está sempre presente. É uma fase complexa o momento de se aposentar, porque para muitos é um momento muito esperado, né? Tem muita gente que às vezes trabalha esperando esse momento, contando ali os meses, né? Até a aposentadoria, mas para outros já é aquele momento de tensão, né? Poxa, eu vou me aposentar e o que que eu vou fazer, né? O que que vai ser minha vida, né, depois da aposentadoria? Isso é uma coisa que a gente sempre conversa, né? Toda vez que a gente se encontra e a gente fala exatamente sobre isso, sobre essa preocupação, né, das pessoas em relação ao que vai ser, né, pós-Bacen, né, pós-BC, como vai ser a vida. E eu acho que esse trabalho que vocês fazem, né, e tudo que vocês estão entregando ali realmente para as pessoas que já fazem parte, para quem, né, ainda tenha o interesse realmente de vir a fazer parte, é muito importante, principalmente nesse sentido, né, para mostrar, como o Mardônio falou, que a aposentadoria não é o fim, é um recomeço, né? É um recomeço para uma vida que pode ser tão boa quanto antes, né? Com outras oportunidades. Inclusive, a gente verifica, né, a ocorrência de
de problemas de saúde para as pessoas que não conseguem transitar nesse momento da vida com qualidade, né? Se recolocar, descobrir novos interesses, encaminhar novas atividades, preservar relações. E eu queria aproveitar esse momento agora para fazer uma pergunta também para o Linaldo, né, que tem também, como senhores, muita experiência, né, teve aí 40 anos, né, de trabalho ali pelo Bacen, passando inclusive pelo exterior, né, então hoje atua diretamente nas relações institucionais, né, da ABACE. E a BACE, falando um pouquinho, né, sobre o que a associação oferece, né, hoje vocês têm programas e ações como o Clube do Livro, o Clube da Memória, né, e eu queria que você falasse um pouquinho mais também para a gente sobre todos esses programas e atividades ali que a associação oferece e como que essas iniciativas podem contribuir, né, para essa vida saudável dos associados. Pois é, Daniela, acho que isso que a BACE oferece aos associados tem sido, em nossas reuniões, talvez o assunto mais recorrente, preocupação principal da diretoria da BACE, né? O que a gente pode fazer mais pelos associados? Porque normalmente as pessoas conhecem aquilo que aparece, que é mais visível, né? O que aparece? Aparecem os almoços mensais que a gente realiza, aparecem os happy hours, né? As festas comemorativas no salão social, as bandas, as danças, né? É interessante? Sim, claro que é interessante, né? E talvez seja isso que até congregue mais. Todo mundo tem vontade, todo mundo não, mas muita gente tem vontade de participar exatamente desse tipo de evento, né? Você mencionou vertentes um pouco diferentes que a gente tem também na ABACE, como o Clube da Memória, o Clube do Livro, que é bem mais antigo do que eu na ABACE, né? Eu me lembro de ter ouvido falar do Clube do Livro há muito tempo. Não participo pessoalmente, mas sei que as pessoas que participam são aquelas que se interessam pela literatura, normalmente, né? E vão lá para encontrar outros interessados que têm, aliás, que têm interesses comuns, né? E fazer uma leitura, discutir uma leitura. E claro que isso contribui bastante para dar uma rotina bem interessante para o aposentado, né? O Clube da Memória eu até estava presente já quando ele foi criado na ABACE, né? Já existia com as profissionais que trabalham nesse clube e senti que realmente é uma coisa interessante porque a nossa memória ela vai fraquejando com o passar do tempo, né? E o Clube da Memória exercita a todos que participem do treinamento para tentar ver se a gente demora mais com a memória boa ainda, né? Que ela fraqueje, mas num ritmo menor, né? Parece-me, pelo interesse que a gente vê aí entre alguns associados, que está funcionando bem. Então, eu acho que eu comecei falando que a gente está sempre comentando sobre eventos e sempre pensando em criar novas oportunidades, ter novas ideias com relação a eventos, né? Eu acho que muito em breve a gente vai começar a ter novidades nesse campo e até convidaria os associados a apresentarem sugestões para a gente. A gente às vezes ficamos apenas 4 diretores conversando e os 4, embora tenha toda a experiência de trabalho no Banco Central, mas não tem a experiência necessária numa associação que oferece esse tipo de produto para as pessoas, né? Então serão muito bem-vindos aqueles que puderem nos procurar e oferecer novas ideias. Maravilha. Queria saber de você, Balheiro, em relação sobre o que a gente estava conversando agora há pouco, né? Como que, né, a BACE enxerga, né, o seu papel como associação ali para esse local de apoio, né, para as pessoas nesse futuro pós-BC, né, que é o que a gente estava falando agora sobre a questão da aposentadoria, que às vezes é um momento de alegria para uns e de tensão para outros, né? Como que a associação tem feito assim para apoiar as pessoas nesse momento de transição ali, de saída, né, do mercado de trabalho para esse momento da aposentadoria? Eu acho que o que nós estamos fazendo aqui já é uma iniciativa nesse sentido. É mostrar o que a BACE pode oferecer na pós-aposentadoria. A gente observa, eu já passei por isso, talvez os outros, o Linaldo e o Mardônio também passaram.
A aposentadoria é uma ruptura, a gente sente que é uma ruptura. No meu caso em especial, até nem isso aconteceu, porque eu me aposentei do banco e continuei trabalhando no governo por um longo período. Na realidade, eu me aposentei em 2004, estou há 20 anos pertencendo à base já. Fui convidado por um ex-presidente, já fui diretor, fui membro do Conselho Fiscal, do Conselho de Administração, e depois, a convite do Humberto, nós formamos uma chapa e estamos exercendo a presidência já por 2 mandatos. O que eu repito que o que a base pode oferecer é um acolhimento, ou seja, mostrar o que ela pode oferecer. O nosso objetivo é torná-la mais conhecida. Como o próprio Rinaldo comentou, o que ocorre? As pessoas olham a base, enxergam a base pelo que se apresenta, são as festas. Mas nós somos muito mais que isso. Nós fazemos palestras, promovemos palestras. Fizemos recentemente uma sobre planejamento sucessório, que foi muito bem sucedida, muito bem reconhecida como tal. Estamos programando agora de inclusão digital para pessoas da terceira idade, que é uma coisa muito interessante. Para a gente que se aposenta, eu sou posso chamar um dinossauro. Eu entrei no Banco Central, no Banco Central em 75, mas eu já trouxe 12 anos de experiência do Banco do Brasil. Muitos de nós, quando se aposenta, ele não tem esse contato com a rede social, ele não sabe mexer com o celular direito, não sabe o potencial que existe, os perigos que isso representa. Exatamente. E a gente está tentando atuar nesse campo. Nós teremos agora, dentro de uma comemoração da Semana do Aposentado, em outubro, um painel talvez dedicado a isso e outros assuntos de interesse do associado e também do potencial associado. São, pelos nossos cálculos, aproximadamente 3.000 pessoas que têm as condições para ser associado da base. E nós temos 700 e poucos. Então, nós temos um caminho grande a percorrer para tentar trazer esse pessoal para o nosso convite. Esse tema que você falou, assim, sobre o digital, é realmente assim, muito relevante, né? A gente percebe assim, o crescimento de tantas tecnologias nesse sentido. Hoje, na inteligência artificial, atuando em diversas áreas, a gente consegue ver aí a possibilidade de criar imagens, né, super realísticas de pessoas, a voz da própria pessoa podendo ser reproduzida, entre tantas outras coisas, né? Então, de fato, esse é um tema muito importante que precisa ser debatido e trazido, né, assim, para o público da associação, mas para as pessoas como um todo, como, né, de forma geral, exatamente até pelos perigos, né? Como você falou, porque se a pessoa não conhece, né, se ela desconhece esse mundo, né, tudo que está acontecendo, é muito mais fácil que ela caia em um golpe, alguma coisa nesse sentido. Então, ela fica muito vulnerável. Fica, exatamente. Então, é muito importante essas iniciativas, né, que vocês estão promovendo e realmente faz total sentido. Vai fazer muita diferença, acho que para a vida de todo mundo ali. E temos colega dentro dessa parte, que até o próprio Rinaldo mencionou, o nosso colega Dato ali, não sei se posso mencionar nomes. Claro, claro. Ele tem um canal no YouTube de Longevidade Cast, que trata de todos esses temas. E a gente tem uma parceria, pretende ter uma parceria com esse pessoal, justamente para preparar, do ponto de vista da aposentadoria do nosso servidor, nosso colega associado, potencial associado, na parte de hobby, de desenvolvimento de atividades e tirá-los de casa. Na realidade, o aposentado não deve ficar em casa, ele deve ter uma sua atividade que o satisfaça. Para o final da vida, afinal de contas, foi por isso que ele trabalhou esse tempo todo. Exatamente. Então, a gente tem essa preocupação. Sempre que a gente conversa sobre eventos, iniciativas oferecidas pela ABACE, vem à nossa mente aquela preocupação. Será que eu vou conseguir atrair o interesse do associado? Você organiza, por exemplo, uma palestra. Assim, será que a gente vai receber aí umas 40 pessoas, 50, né? Ou seja, num grupo grande,
de associados como o nosso, um desafio realmente muito grande é atrair o interesse. Então, quando a gente faz, e o Balieiro mencionou no início, né, a gente faz um podcast como esse, a gente quer, sem dúvida, alcançar essas pessoas, né? Tentar ver se elas, acompanhando o que a gente está aqui passando de informação, elas se interessam um pouco mais pela base, procura saber o que é que ela faz, que tipo de iniciativa ela está apresentando, né? E comparece, porque existe um temor da nossa parte. Meu Deus, vamos promover e de repente vou ficar aqui meio envergonhado, vão aparecer umas 20 pessoas, 15, né? Quando vem 25, 30, é uma alegria para a gente da diretoria, não é isso? Verdade. Mas promover eventos realmente não é fácil, né? Assim, estar à frente, ter novas ideias, como você falou, atrair esse público, né? Cativar ali a atenção e o interesse da pessoa de participar não é fácil, mas vocês estão de parabéns. Obrigado. Tem um ponto que, na minha atuação no sindicato, é uma mensagem que eu levava quando, há 6 anos atrás, comecei a participar do corpo dirigente do sindicato, é que a gente considere o sindicato como uma instituição relacional. A base é também, por excelência, relacional. Com certeza. Ela só acontece, só funciona, só existe para promover relações. E para isso, né, na linha do que os meus colegas colocaram, para a gente conseguir relevância e efetividade, a gente precisa se comunicar com qualidade. Nós temos uma assessoria de comunicação contratada e essa assessoria está fazendo para a gente um plano estratégico de comunicação que prevê, dentre outras coisas, uma pesquisa de opinião. Uma pesquisa de opinião junto ao corpo social. Sim. E junto ao universo potencial de associação. Perfeito. Para isso, já estabelecemos uma parceria também com o Departamento de Gestão de Pessoas, para que passe a veicular nossas mensagens e nos facilitar o acesso à comunidade que se prepara para a aposentadoria no Banco Central. Maravilha. Os ativos que estão na iminência de se aposentar. É preciso a gente ouvir as pessoas para a gente calibrar nossa pontaria, nosso tiro. Sim, sim. Uma organização, como toda organização, precisa trabalhar pela sua relevância e efetividade. É esse binômio que garante a permanência. Se a gente é percebido como relevante e como efetivo, ou seja, faz diferença para as pessoas e cumpre o que promete, a gente se torna permanente. Pegando esse gancho que você falou agora, Mardônio, sobre relacionamento, né? Eu queria saber de você em relação, assim, a gente sabe que a convivência ela é fundamental, né, para a saúde e bem-estar dos associados, né? Então, de que forma a ABACE, né, promovendo esses eventos, essa interação, ela ajuda a combater, né, realmente esse isolamento social, né, que a gente sabe que muitas pessoas acabam passando, né, às vezes se aposenta e se isola, fica sozinho, acaba não participando de nenhum tipo de grupo, não interagindo, né? Às vezes muito pouco até com a própria família. Então, como que a associação ela trabalha nesse sentido de combater, né, esse isolamento através dos relacionamentos mesmo? Uhum. Tem 2 dimensões hoje em dia, né, sobre relacionamento. A partir da Covid, né, com o recolhimento das pessoas em casa por razões sanitárias, se teve um desenvolvimento muito grande da existência virtual. E aí entra nossa ação de educação digital, para que as pessoas explorem essas mídias, grupos sociais, né, e desenvolvam, ocupem esse espaço de existência virtual. Esse é um campo. O campo presencial, existencial presencial, sempre será muito importante, porque na presença o afeto se faz mais efetivo. Nós temos um público-alvo efetivo hoje em dia em torno de umas 150 a 200 pessoas e nos preocupa enormemente desenvolver ações, e a comunicação nos ajudará muito nisso, para alcançar os outros 500 associados que não costumam frequentar. Sim. Só contribuem, mas não frequentam, né? Então esse é um primeiro público-alvo de interesse nosso. Nós já temos diversas ideias, né, de promover trocas com relação a atividades de artes plásticas, musicais,
já temos literárias, o Clube do Livro, né? E outras tantas que a gente consiga apurar como do interesse da nossa comunidade. Então, vamos desenvolver tudo isso nos dois planos, o presencial e o virtual. Maravilha. Eu queria só complementar, Sim, claro. que eu acho que o ideal é que o virtual servisse de incentivo para o presencial. E a gente tem atuado bastante, em especial depois que a agência de comunicação foi contratada, né? E a agência de comunicação de imediato começou a nos colocar, a ter mais presença nas mídias sociais. E as pessoas da base falam assim, olha, esse tal de Instagram, eu não sei navegar por ele, né? Facebook ainda dá, porque é uma plataforma mais antiga e tal, mas Instagram não sei. E o Instagram, hoje em dia, é quem está na moda, né? Então, quando o Balieiro lembrou da inclusão digital, Sim. eu fiquei super animado quando uma profissional apareceu lá na base, acho que o Balieiro Fabiana descobriu, né? Simões. A Fabiana Simões, né? Ela disse que ela, além de pessoa física, ela é uma pessoa jurídica, ela é um CNPJ, né? Faz de tudo na empresa e ela fala assim com aquela vibração de quem acha muito bom poder oferecer esse tipo de trabalho para as pessoas mais idosas, né? Então, a ABAS vai ser, a meu ver, um campo a ser explorado. Porque enquanto a agência está explorando as redes sociais, as pessoas da ABAS não sabem como utilizar bem essas mesmas redes, né? Então, eu diria que vem a calhar receber a Fabiana, né? E talvez até precise conversar com você, trocar umas ideias com você, para ver se nessa interação entre comunicação e a inclusão digital, a gente possa alcançar com mais facilidade os objetivos que a gente tem. Com certeza. Como disse o Linaldo, né, o pessoal tem dificuldade em transitar na evolução dos instrumentos que a tecnologia põe à disposição. A realidade presente é mudança. Sim. E o nosso público-alvo, que se aposentou há 10, 15 anos atrás, se aposentou em momentos de muita estabilidade das coisas. Sim. As coisas não mudavam com a velocidade que mudam hoje em dia. Né? E como o Linaldo falou, eu gostaria de reforçar. O mundo, a existência virtual deve ser uma ponte para o presencial. O presencial não acaba nunca. Exatamente. É fundamental. E é o mais importante, né? A troca de afeto é presente, é o abraço, é a mão no ombro. Sim. Né? Isso tudo é muito importante. Mas é preciso que o nosso pessoal desenvolva afinidade com a mudança. Sim. Porque não é algo próprio do tempo em que eles estavam na ativa. E não é fácil, né? Assim, nem para a minha geração, né? Hoje que já é assim um pouco mais conectada, mas como, né, o Mardoni acabou de colocar, as mudanças são inúmeras e acontecem assim diariamente. Todo dia tem uma mudança, né? Uma atualização. Então, até para gente que está trabalhando com isso, está no meio, às vezes a gente fica meio perdido. Poxa, mas o que está acontecendo? Que novidade é essa aqui? Então, é de fato muito importante, né? Essa digitalização, né, das pessoas, essa inclusão social digital, né? Assim, porque a mudança isola, né? Isola, entendeu? isola. Quando um instrumento que eu estou acostumado se torna obsoleto e é descontinuado, se eu não transito para aquele que o sucedeu, eu estou de novo isolado. Exatamente. Linaldo, eu queria perguntar para você agora, né, assim, vocês três já comentaram de várias iniciativas, né, da ABAS. O Balieiro, ele falou sobre outras iniciativas além das festas, né, porque assim, a maioria das pessoas acaba olhando muito assim só para as festas, para os almoços, que são excelentes, mas tem outras iniciativas e eu queria saber de você, assim, na sua visão, quais são os serviços mais importantes que a ABAS oferece, assim, no sentido de assessoria jurídica, né? Como ele comentou de uma palestra, né, que vocês tiveram recentemente. Então, assim, a gente viu que lá vocês têm a questão assim, do apoio na declaração de imposto de renda, vocês contam, né, com o apoio de um escritório nessa parte jurídica. O que mais vocês conseguem oferecer para os associados nesse sentido? Verdade, Daniela. Olha, por enquanto, o que a gente vem oferecendo são esses dois tipos de serviços, né? Primeiro, há um advogado, escritório de advocacia, contratado pela ABAS, que presta assessoria à própria ABAS.
Mas esse mesmo escritório, ele recebe qualquer associado que precise de alguma orientação jurídica, né? Claro que o advogado oferece a orientação inicial. Se por acaso for necessário entrar, por exemplo, com uma ação na justiça, né? O colega interessado tem que seguir a conversa com o advogado, se for o caso, contratá-lo, né? E prosseguir com o trabalho. Mas aquela orientação inicial, eu acho que já é uma grande ajuda, né? Uhum. E a outra que é na área de contabilidade, a empresa de contabilidade que nós temos contratada também presta serviço, isso uma vez por ano, para ajudar o associado a declarar o imposto de renda. A gente sabe que nem todo mundo tem facilidade Sim. para essa tarefa, né? Muita gente procura contadores aí na cidade. E sabendo que o contador da ABACE pode atendê-los, e a gente tem atendido em loco, né? Leva um técnico lá para a própria ABACE, marca horário com o associado, e ele tem o conforto de fazer, de ser instruído, de ser orientado lá nas instalações da ABACE. Sim. Achei muito interessante, né? E repito, agora esse, quer dizer, no caso não seria um novo serviço, né? Vai ser um curso a ser oferecido, claro que vai ter algum custo para quem for fazer o curso, que é esse de digital, né? Esse de digital está realmente me empolgando, acho que empolgando a todos nós, né? Me lembrei até que a Fabiana mencionou que, enquanto nas academias a gente tem o personal trainer, né? Ela é uma digital trainer. A gente não tem, praticamente não se ouve falar nisso, né? Sim, Então, eu sim. fiquei bem entusiasmado. Então, é praticamente isso aí, Daniela. Perfeito. Eu queria fazer uma pergunta agora voltada para vocês três, né? Cada um pode Uhum. pontuar, né, da forma que vocês entendem a visão de vocês. Se tivessem que resumir assim em poucas palavras, cada um de vocês falou sobre várias coisas, né, que a Abacce oferece, sobre a questão do relacionamento, acolhimento, enfim. Mas se vocês tivessem que resumir em poucas palavras, né, o que a Abacce representa hoje, né, na vida dos associados e também no futuro, né? Para quem ainda vai se aposentar e está pensando, né? Ainda não, para quem não conhece, vai conhecer a partir de agora, né? A partir desse nosso programa aqui, a pessoa vai ter um primeiro contato e aí ela possa vir a se interessar em fazer parte. Então, assim, em poucas palavras, o que é a Abacce hoje, o que ela representa, né? Para a vida dos associados. Eu posso falar primeiro, né? Sim, o presidente tem prioridade. Deve, não só pode como deve. Não, o que eu quero dizer é o seguinte: a palavra que eu quero repetir o que falei é acolhimento. A Abacce espera receber essas pessoas que estão se aposentando e elas terão uma surpresa muito agradável, porque nós nos faremos conhecidos, estamos nos fazendo conhecidos. As nossas atividades estão sendo expostas em instrumentos como esse. E está de portas abertas para. A gente tem feito todo o esforço para que isso se realize. Temos muita dificuldade. Essa questão da inclusão digital, paralelamente ao aumento do conhecimento das pessoas, ela vai nos trazer, vai incentivar as pessoas que acessem o nosso site, que nós estamos aperfeiçoando sempre, e conheçam melhor os nossos programas e adiram à nossa associação. Terão uma agradável surpresa, na minha opinião. Perfeito. E para vocês? Eu não diria uma palavra, eu diria 4. Promoção de qualidade de vida para o aposentado. Interessante. Nós nos propomos a promover qualidade de vida, ajudá-los a viver com qualidade nessa fase da vida. E, como disse o Balieiro, terão gratas surpresas, porque, inclusive aqueles que estão acostumados a consumir nossos produtos e serviços, porque a fronteira vai avançar. Sim. Nós vamos além. Sim. Nós vamos propiciar outras modalidades, outras experiências, né, de encontrar a qualidade de vida na aposentadoria. Olha, eu acho que a gente há de entender que há diferentes perfis de pessoas, né? De aposentados, qualquer um de nós, diferentes perfis. Há pessoas que parece que decidem por si próprias, que não querem se juntar a um grupo de colegas com quem trabalhou ao longo de tantos anos.
a gente tem que respeitar. Sim. Mas a gente continua insistindo na ideia de que na Abace as conversas são outras. Ninguém vai gastar tempo na Abace conversando sobre os serviços desenvolvidos no Banco Central. Não é essa a ideia, né? Sim. Quando eu estou, por exemplo, participando de grupos de amigos meus do banco também, né? A gente tem uma confraria que a gente se reúne uma vez por mês para tomar uma cerveja e tal. Eu digo, gente, lá na Abace é muito parecido com isso aqui. Ah, não, mas lá eu vou encontrar muita gente que eu não quero. Não, você vai encontrar muita gente que você quer e vai lhe fazer bem encontrar, sabe? A gente sabe que é um desafio muito grande. Quando eu mencionei há pouco que o grande desafio é sensibilizar, é convencer, isso é a pura verdade, né? Então, por isso que eu fico olhando para a função, o cargo que eu exerço lá, que é Relações Institucionais, que tem assim um leque meio amplo, né? Nem sabe bem até onde vai, até onde deve parar, mas essa parte de comunicação entra nesse conceito aí, né? E eu fico muito feliz de poder atuar nessa área e, quem sabe, ajudar a atrair novos colegas. Com certeza. Eu quero, falando em relações institucionais, é uma pergunta talvez assim um pouco até voltada, né, para essa área, mas dirigida a vocês três também, né? Você falou que é uma área muito ampla e que às vezes a gente fica até meio sem saber até onde eu vou, né? Até onde essa área deve atuar, o que eu devo fazer de fato para atrair, né, não só novos, né, associados que estão para se aposentar, mas os que já estão, como vocês bem colocaram, né, que às vezes é uma dificuldade fazer com que todo mundo participe, que ao mesmo tempo que a gente pensa, um grupo de 700 pessoas, tendo em vista que pode chegar a 3.000, tá pequeno, mas é grande também, né? Então, como fazer 700 pessoas participar, né, ativamente ali de todas as atividades, a gente sabe que é um desafio grande, né? Então, assim, para projetar a Abace, né, não como apenas assim uma associação, mas como uma voz assim para essas pessoas também, dentro, né, e fora do Bacen, né? Porque hoje vocês têm trabalhado muito para isso, né? Também para ser essa voz, né, para quem se aposenta, né, para quem está ali com vocês, mas para quem ainda está lá dentro e está nessa iminência ali de se aposentar, né, de sair ali naquele estágio ali, de sair realmente do mercado de trabalho ativo ali para ir para esse momento ali da aposentadoria. Como que vocês poderiam, como que vocês avaliam, né, nesse caso, assim, a Abace como essa voz ali para trazer mais, talvez ser uma associação que atue de uma forma mais influente e que consiga realmente chegar em mais pessoas? Como que vocês têm trabalhado para chegar nesse ponto, assim? Balieiro, começa você, Balieiro. Nós tivemos, inclusive, se eu bem entendi a sua questão, nós tivemos uma iniciativa, inclusive, em prol da sociedade como um todo. O ano que nós que tomamos posse, nosso primeiro mandato, nós fizemos uma campanha de cestas básicas que foi muito bem sucedida para a comunidade como um todo. Deu muito trabalho. Na realidade, é muito difícil nós conseguir estimular as pessoas a doarem. Mas conseguimos, com efetividade, com os instrumentos que a gente tinha, que são poucos, para chegar a todo mundo. Fizemos uma campanha que foi muito elogiada, inclusive. Seria um campo que a Abace poderia trabalhar. Mas o nosso quadro é diminuto. Eu, o presidente, mais 3 diretores. É uma coisa, uma instituição com recursos finitos, muito poucos. Então, esse tipo de atividade demanda a contratação de profissionais, novas parcerias, tudo isso envolve envolvimento de pessoas que a gente, às vezes, não tem acesso. Mas é uma perspectiva que a gente ainda tem em mente. Com certeza. Tá? Isso seria uma atuação da Abace além dos domínios do Banco Central. Uma atividade beneficente. Está dentro dos objetivos do nosso estatuto. É um campo que a gente pode explorar ainda. A gente sabe que a comunidade do Banco Central é solidária. Tem, como servidores públicos que sempre foram, uma sensibilidade social muito grande. E um propósito de servir a cidadania brasileira de alguma forma. Então, há grupos que se dedicam à filantropia,
se dedicam a uma série de atividades e a gente pode, enquanto associação desse pessoal, funcionar como um ponto de apoio, uma alavanca, né, um organizador desses esforços, tá? Então, é por isso que eu falei da pesquisa de opinião. Fundamental para que a gente intensifique e dê maior relevo à atuação da ABACE é conhecer mais de perto o que as pessoas fazem depois que se aposentam. O que elas fazem, o que elas gostariam de fazer, o que elas estão deixando de fazer por falta de apoio, falta de congraçamento, para a gente ocupar esse espaço. Isso é que nos dará relevância, né? Perfeito. Eu estou de pleno acordo com essa pesquisa de opinião. Eu creio que a gente nunca fez, né? Nunca fizemos. Nunca fez. Vai ser uma grande oportunidade, né? Porque nos tempos mais antigos, e eu me incluo nesses tempos mais antigos, quando a gente entrava no banco, passava um período longo, no meu caso 40 anos, e depois saía, se associar a uma entidade que tem a ver com a instituição onde nós trabalhamos, era uma coisa natural. Eu já fui me inscrevendo na ABACE sem perguntar nem o que ela fazia. Me inscrevi ainda ativo. Pois era instintivo isso aí, né? Parece que com o passar do tempo, as gerações mais novas, né, pensam diferente da gente. Assim, não, vou ver, será que vale a pena eu realmente me associar à ABACE, né? Por isso o grande desafio nosso, já que as coisas foram mudando, né, e mudam todos os dias, como o Mardônio lembrou, essa mudança também aconteceu, é visível para todos nós, né? Às vezes eu saio, encontro colegas e eu vou fazendo assim aquele convencimento assim tete a tete, né? Tentando conversar sobre a ABACE para ver se eu consigo colher uma filiação, duas, três, né? De grão em grão, mas a gente vai conseguir. E uma outra coisa é a seguinte, a gente fala sobre a voz a ABACE ser uma voz, né? É preciso saber que voz as pessoas querem ouvir, né? Quando, por exemplo, um dia desses, conversando com o chefe do departamento de gestão de pessoas, né? Falou, olha, se vocês me convidarem para algum evento, eu vou falar sobre o BC Saúde. Ótimo! BC Saúde é um assunto que interessa a todo mundo, né? Assim, o que é que uma pensionista, por exemplo, desejaria? Será que ela sabe que a ABACE existe, que poderia ajudá-la? Porque é para aposentados e pensionistas também, né? De repente, ou o marido falece, ou a esposa falece, fica ou a pensionista, né? E não procura a gente. Então, e aí? A gente deveria ser mais proativo nisso, ir à busca, né? A gente às vezes quer ir à busca e se depara com a Lei Geral de Proteção de Dados. Não tenho acesso, não tenho o telefone, não tenho o e-mail, né? Ou seja, a gente está nesse novo universo aí, tentando, com toda a força possível, alcançar esses objetivos. E a comunicação é fundamental. Aproveitando o gancho do Linaldo, né, eu gostaria de fazer o comercial para as pessoas que assistirem sobre a importância de atualizarem os seus dados cadastrais. Sim, é uma boa lembrança. Porque os dados são velhos, são antigos, Sim. e essa lei nos impede de consegui-los, a não ser por iniciativa ou por acolhimento por parte dos próprios associados. Exatamente. É fundamental conhecer onde eles estão, como eles podem ser achados. E falando até sobre essa questão, né, que a gente está comentando aqui da ABACE se tornar uma voz e também da pesquisa para entender realmente o que é relevante e importante para quem está ali, para quem vai se associar. A gente podia até falar um pouquinho também dessa iniciativa, né, da ABACE agora, junto com a comunicação, né, do banco, que a gente está começando aí esse processo, né, de parceria ali junto com a comunicação do banco, exatamente para mostrar, né, um pouco realmente do que é a ABACE, do trabalho, né, que a ABACE vem desenvolvendo ao longo dos últimos anos. E como o Linaldo bem colocou, a gente sabe que existe realmente essa mudança comportamental, Sim, né, das pessoas sim. ao longo dos últimos anos. Então, quem se aposentava há 30 anos, 20 anos, 10 anos, é diferente de, assim, o pensamento era bem diferente, talvez, de quem está se aposentando hoje, quem vai se aposentar daqui a 6 meses, 1 ano, né? Então, essa iniciativa também de ter essa parceria
com a comunicação, né, do BC, ela tem uma importância, uma relevância grande, né, exatamente para mostrar para quem ainda está lá dentro, quem está nesse momento ali, né, prestes a se aposentar, e por essa dificuldade também que a gente acabou de comentar aqui, em relação a acessar realmente as pessoas, que às vezes o cadastro está desatualizado, a gente não consegue o contato, né? Então, essa iniciativa, ela é bastante importante e vai trazer bons resultados também, né? Sobre isso, me permite só um minuto, Claro. um adendo. Sobre essa questão do cadastro, eu acho importantíssimo. Recentemente, nós fomos procurados até pelo Sinal, com uma ação que foi vencida pelos proponentes há 30 anos atrás, que ganharam a ação está conclusa, o recurso está depositado e o escritório não consegue o contato das pessoas para dizer vocês ganharam, o dinheiro está à disposição. Porque já faleceram, os herdeiros não sabem disso. Então, a questão do cadastro atualizado é fundamental para a gente. Fundamental. E eu faço esse apelo, aproveitando esse instrumento, que a gente faça isso. Inclusive, né, tem um fato marcante, é que quando a pessoa aposenta, ela perde o e-mail institucional. Isso é importante. Então, pelo e-mail institucional, não se acessa mais essa pessoa. Ela tem que atualizar e dar o e-mail civil dela, né? Sim. O e-mail da continuidade. Sim, né? perfeito. Uma coisa que me ocorreu agora aqui, não sei se é o momento, mas estamos trocando ideias, né? Tem um documento que alcança todos os ativos e aposentados, que é o contra-cheque, que a gente chama de espelho. Se a gente conseguir do DEPS colocar uma mensagem e o endereço para atualização, pode ser por aí uma forma de contornar a LG. Né? O que a Daniela mencionou há pouco, eu queria só enfatizar a importância dessa parceria com o próprio Banco Central, porque como um dos objetivos é exatamente alcançar quem ainda está na ativa, né? Tudo bem, queremos alcançar também quem já saiu e não procurou a base, né? Mas aproveitar quem ainda está na ativa, utilizando alguns canais que a gente tem no próprio BC. Quando a gente se reuniu com a chefe do departamento de comunicação do BC, a ideia inicial é exatamente colocar no informativo semanal, nossa mensagem, que é distribuído para todo mundo por e-mail, né? Publicações nossas, né? Matérias nossas. Né? Depois, conversando com a Flávia do BC, da comunicação, ela me disse que já está interagindo com o chefe do departamento de gestão de pessoas, e eu achei muito bom isso, para que a comunicação e gestão de pessoas juntos possam trabalhar para nos ajudar a alcançar esse objetivo, né? Criando formas, né? Diferentes formas. Foi lembrado pelo próprio chefe do departamento de pessoas do DEPS, né? Sobre o antigo programa Ciclos, que não existe mais. Então, um programa similar aos Ciclos, junto da comunicação do BC, com a gente alimentando com matérias, né? Sim. Com certeza vai ser muito útil para a associação. Esse programa Ciclos é uma preparação para a aposentadoria. Sim, exatamente. Pessoal, nós estamos chegando aqui ao finalzinho desse nosso primeiro programa. Eu queria, né, aproveitar para agradecê-los e para perguntar se vocês querem deixar uma mensagem final. Então, cada um de vocês podem ficar à vontade para deixar uma mensagem final para quem já é associado, para quem já faz parte da ABACE, né, principalmente para quem está lá e ainda não participa, né, ativamente, né, podem ficar à vontade para fazer o convite, né, para que eles possam vir a participar, conhecer mais dos eventos, interagir mais, ver todas as soluções, né, iniciativas que a ABACE tem trabalhado para oferecer para ajudá-los, e também um convite aí para quem está prestes a se aposentar, para quem, né, pode vir a fazer parte ainda. Então, queria que vocês deixassem essa mensagem final para todo mundo. Bom, o meu apelo é para que venham para a ABACE. Vocês serão surpreendidos com a nossa disposição em nos ajudar, porque todos nós somos aposentados também, temos os nossos hobbies, as nossas atividades, e não se esqueçam da Semana do Aposentado que estamos programando, que teremos painéis voltados para essas atividades que a gente falou todas aqui, que deverá ser desenvolvida no final do dia 21 a 23 de outubro. 22 de outubro. 22 de outubro. De 20 a 22 de outubro. Teremos painéis, palestras
voltados para todos esses assuntos que a gente teve a oportunidade de abordar. E agradecer a oportunidade de estar aqui presente, falar ao vivo para nossos associados e nossos potenciais associados e nos colocarmos à disposição para outras oportunidades que forem necessárias, que para nós serão muito bem-vindas. Muito obrigado. Perfeito. Minhas palavras finais são na linha do que o Balieiro colocou, de estimular a comunidade a se fazer presente e desafiá-los a serem multiplicadores do interesse sobre o que a ABASE faz. Se cada associado divulgar e conseguir mais um ou mais dois, a gente cria uma pirâmide do bem, né? E a ação aumenta. Nesse finalzinho, o Mardoni tomou o que eu ia dizer. Então, reforço. Eu ia falar exatamente disso. Sim. A gente sempre fala, gente, dos 700 e tantos associados, só uns 200 e pouco participam. Então, que esses 200 e poucos façam a tal propaganda boca a boca. Possam ser os influenciadores. Exatamente. Quem assistiu ao podcast, quem foi a um almoço, quem foi a uma festa, quem viu o Instagram, rede social da ABASE, por favor, curta o Instagram, divulgue, repasse, peça às pessoas que assistam a esse podcast, porque eu acho que aqui a gente deu alguns recados que me parecem interessantes. Perfeito, pessoal. Gostaria muito de agradecê-los, né, aos três, a presença de vocês aqui, né, o nosso muito obrigado também a todos vocês, né, que estão assistindo a gente nesse primeiro podcast da ABASE. Esse é só o primeiro, né, de uma série de podcasts, né, que nós vamos começar a produzir a partir de agora, com conteúdos importantes, relevantes e como eles bem colocaram aqui, a gente está trabalhando aí para começar uma pesquisa realmente, né, para descobrir realmente o que é mais importante, o que é mais relevante. Com isso, a gente vai conseguir trazer novos conteúdos aqui para atingir, né, ao potencial ali, né, de todos os associados e também de quem ainda está para se associar. Então, queremos que esse seja um espaço de troca, acolhimento, inspiração e que vocês possam viver a aposentadoria com propósito.